No processo de decantação, a gente separa misturas heterogêneas com base na diferença de densidade. A gente tem como exemplo o óleo e a água. O óleo, por ele ser menos denso, ele acaba ficando por cima, e a água, por ser mais densa, ela acaba ficando no fundo. A centrifugação é um processo de separação de misturas heterogêneas, geralmente entre sólidos e líquidos ou líquidos com densidade diferente. Ela funciona através de uma rotação de um aparelho chamado centrifuga, que faz os componentes da mistura se separarem pela diferença de densidade. Aqui do lado esquerdo, a gente tem esse aparelho, a centrifuga, onde são colocados tubos de ensaios no meio, num suporte giratório. Nesses tubos de ensaio tem misturas. E quando o motor ele começa a girar, os componentes mais densos eles são empurrados para o fundo do tubo. E do lado direito, a gente tem esse resultado, a gente tem o resultado da centrifugação. A parte mais densa, ela fica no fundo e a parte menos densa, ela fica por cima. Bom, a filtração simples ela é a separação de um sólido que não se dissolve em líquido. Utilizando um filtro, por exemplo, a gente pode separar o sólido de um líquido. O exemplo disso é a areia e a água. Quando colocadas em um filtro de papel ou de pano, o sólido ele fica retido no filtro e a água acaba sendo transportada para o recipiente e não fica retida ali no filtro. Bom, nessa filtração a vácuo, a gente acaba tendo uma eficiência maior e mais rápida, porque ela utiliza um aparelho chamado Kitasato, que é um frasco especial que, quando utilizado, ele cria uma bomba de vácuo que cria a sucção junto, que faz com que puxe a água que está concentrada junto com o sólido no filtro e acaba separando muito mais rápido esse sólido desse líquido. E ali fica apenas retido o sólido no filtro mesmo. Aqui a gente tem o funil de separação. Ele é usado quando a gente quer separar dois líquidos que não se misturam. Um exemplo disso é o óleo e a água. Primeiro a gente deixa eles formarem a camada e depois a gente abre a torneirinha do funil. Assim, então, a gente deixa só o líquido mais denso, que é a água, sair. Assim, então, deixando o menos denso, que é o óleo, no funil. Assim, então, a gente tem a separação dos dois. A dissolução fracionada ela é usada quando só um dos sólidos da mistura se dissolve na água. Nessa imagem, a gente tem o sal e a areia. O sal ele se dissolve na água, já a areia não. Depois, a gente pode filtrar e até evaporar a água para conseguir recuperar o sal perdido. Bom, ali na evaporação, a água, quando atinge um certo ponto de temperatura, ela acaba sendo evaporada. Porém, se você tiver um sólido que é dissolvido na água, ele pode se manter ali no seu recipiente. Um exemplo é se tu pegasse água do mar e colocasse numa panela e colocasse no fogão e deixasse essa água evaporar, ela sobraria apenas o sal que tem na água do mar, porque a água ela seria evaporada e sobraria apenas o sal que foi dissolvido naquela água. A separação magnética ela é usada quando um dos componentes da mistura é atraído por ímã. Um exemplo é essa mistura de limalha de ferro com enxofre. O ímã ele atrai só o ferro separando ele do resto da mistura. Bom, a peneiração ela é usada para separar sólidos de tamanhos diferentes. Aqui, por exemplo, a gente tem a peneiração de uma farinha. Enquanto a gente peneira a farinha, os pedaços mais grossos eles ficam na peneira, enquanto os mais finos eles são peneirados. Bom, já a ventilação, ela usa uma corrente de ar ou um vento para separar substâncias que tenham densidades diferentes. Um exemplo que nós temos é nas plantações, quando os agricultores usam o vento para tirar as cascas dos grãos que têm densidades diferentes. Bom,
Aqui, a levigação, ela acaba utilizando um fluxo de água para levar componentes que têm densidade mais leve para fora de um certo recipiente, enquanto os mais pesados eles acabam ficando no fundo desse recipiente. Um exemplo de mistura de levigação é os garimpeiros, que acabam usando essa mistura para separar o ouro dos outros componentes. Eles acabam utilizando ali, misturando com o fluxo da água e acaba sobrando apenas o ouro, que tem uma densidade maior, e enquanto os outros ali, como pedrinhas e pedras menos preciosas que o ouro, acabam tendo menos densidade que o ouro, então ali sobrando apenas o ouro no fundo do recipiente. Na flotação é adicionado líquido em que uma substância boia e a outra afunda. Nesse exemplo, à esquerda a gente consegue ver uma mistura de areia e serragem, e quando a gente adiciona a água, a serragem ela flutua porque ela é mais leve que a água. E a areia ela afunda por ser mais pesada. Assim, então, a mistura ela se separa naturalmente. Bom, a floculação ela utiliza um produto químico chamado floculante, que serve para juntar as partículas e formá-las em flocos, depois sendo mais fácil de separá-las e coletá-las. Um exemplo de floculação é o tratamento da água, que quando joga esse produto químico, ele acaba juntando as partículas e formando-as em flocos, sendo depois mais fáceis de tratar a água potável que chega na nossa casa. A gente tem a catação, que é um trabalho manual, olhando e tirando um por um. Um exemplo disso é a catação de feijão, que seria separar o feijão ruim do feijão bom. A destilação simples funciona como? A mistura ela é aquecida, o líquido é evaporado. Com o vapor desse líquido a gente resfria o vapor, que ele volta a ser líquido novamente, sendo assim separando o líquido do sólido na destilação simples. Um exemplo disso é a água com sal. Quando colocados no fogo, a água será evaporada. Porém, se pegarmos o vapor dela novamente e resfriarmos, ela voltará a ser líquida, sendo assim separando o sólido do líquido. Bom, a destilação fracionada ela serve para separar dois ou mais líquidos que tenham pontos de ebulição próximos, usando uma coluna de fracionamento para garantir que apenas o líquido com menor ponto de ebulição seja evaporado primeiro. Um exemplo disso é os variados de petróleo, que ali, como exemplo, é a gasolina e o diesel. Bom, a gente escolheu o experimento da decantação e ela pode ser aplicada em várias áreas. A primeira delas é no tratamento de água para separar substâncias sólidas ou oleosas. Ela pode ser usada também em cozinhas e indústrias para separar óleo de restos de água. E na indústria de petróleo, ela é utilizada para separar a água do óleo mais bruto. Ela pode ser usada também em laboratórios escolares por ser um processo simples e visual. Bom, nosso experimento então é da decantação e para esse experimento a gente vai utilizar um copo, um recipiente, uma água e o óleo de cozinha. Bom, e aqui já aplicando o experimento, a gente vai pegar o copo, que é o recipiente, e a gente vai colocar a água dentro do recipiente. E depois a gente vem com o óleo, que é menos denso que a água, e vocês vão ver que ele não vai se juntar, se misturar com a água. Porque o óleo, como ele é menos denso que a água, ele acaba flutuando e a água, por ser mais densa, ela acaba ficando no fundo do copo.